Bom, pessoal, vamos falar agora de puritanos. Aqueles que receberam esse nome e não receberam esse nome por um prêmio, por serem reconhecidos, mas por motivo de chacota que fizeram neles. Eles deram esse nome puritano, como deram nome para nós protestantes como crentes, né? Aquele crente como se fosse alguém de segundo plano, né? Ou de segunda categoria. Então agora a gente vai falar sobre os puritanos. Primeiro, esse livrinho da Pesa aqui, que é uma coisa maravilhosa. Aqui está a recomendação do reverendo Augustus Nicodemos. É um livro do Joel Bick e do Randall Pedersen. Inclusive aqui a gente vai mostrar 3 obras do Bick aqui para vocês que tem a ver com os puritanos. O Marcos vai explicar pra gente. Marcos, fala um pouco dessas 3 obras, porque Teologia Puritana já tem review no canal. Espiritualidade Reformada é um livro que dá para você ler no Kindle, para você ler aqui o impresso e ainda dá para você ouvir no Pilgrim. Então é um livro que dá para você estudar, não tem desculpa para você não estudar. E Paixão pela Pureza, que é essa maravilha. Eu não vou falar, senão vai soar como torcida de auditório, né? Então vamos ver, Marcos, o que você me diz dessas 3 obras? Correto, sim. Outra obra fundamental também para a sua pesquisa é saber e conhecer quem foram os puritanos, né? A obra clássica do Joel Bick foi A Paixão pela Pureza. Ali ele praticamente todos os personagens relacionados ao puritanismo, né? Em uma certa ordem, né? Entre eles estão os principais, que é o Joe Owen, Matthew Henry, Richard Baxter, né? E outros puritanos também conhecidos. Ai, né? Pastor, mas só calvinista. Então, você que é pentecostal, para você ter uma ideia, o seu querido John Wesley e também o Whitefield, eles oravam e estudavam com os comentários do Matthew Henry ao lado, entendeu? Então, vamos parar com essa coisa de bairrismo, tá? Correto. E então, aí no caso, o Joel Bick lançou essa obra biográfica, primeiramente para vocês conhecerem quem são os puritanos, qual foram os seus feitos, qual foram as suas obras, né? Qual foram o seu pensamento teológico. Ele fez as suas biografias para vocês conhecerem a vida de cada um, e na sequência foi lançado também a Teologia Puritana, que é relacionado às principais doutrinas. Qual era o pensamento dos puritanos acerca da escatologia? Qual era o pensamento dos puritanos acerca do inferno, acerca do céu, acerca dos atributos de Deus em si? E a terceira obra, que é Espiritualidade Reformada, acerca também o puritanismo. Ele foi um movimento dos teólogos da época, tinha um grande fervor espiritual também. Eles eram muito devotos ao Senhor, eles eram muitos assim temente a Deus, e eles eram muitos assim também relacionados à Bíblia. Eles levavam muito a sério. Então, nesse contexto espiritual também, essa outra obra do Joel Bick, editado pela Fiel, vai relacionar esse aspecto mais específico relacionado à espiritualidade. Eles literalmente aplicavam a Bíblia à sua vida. Então por isso que falavam que os puritanos não gostavam de se divertir, porque a diversão na época era encher a cara num bordel. Então, lógico, eles levavam uma vida correta. Quando você analisa a vida desses homens, você vê que eles eram homens como qualquer outro, que eles gostavam sim de se divertir, mas se divertir de uma forma sadia, permitida pela palavra de Deus, e o mais importante, sem o legalismo, que é um veneno. Então, seria o quê? É um protótipo de um cristão. O pessoal fala, mas assim, você vai idolatrar os puritanos? Não, ninguém está idolatrando ninguém. A gente só está aprendendo com o testemunho deles. Homens que seguiram a palavra de Deus, e nós vamos tirar o que é bom da vida deles. O que é tudo isso daqui? Eu vou levar para casa, Não. você só vai lá passar o Não, cartão. eu vou falar com quem tem a experiência. Marcão. Esse aqui. Esse tem a experiência nessa área aqui, ó, para falar tudo. Pastor, Vamos lá. o senhor realiza bullying no menino. Não, é que ele é da geração que ele não fica querendo se matar, ele não fica querendo ter um troço porque brincaram com ele. Ah, não, ele sabe lidar com isso? Ele é homem. Ah, que bom, né? Então vamos lá, o que o Marcos vai trazer pra gente agora? O que você está trazendo? O que você tem aí, Marcão? Então, é muito importante a gente conhecer também acerca da cosmovisão, né? Principalmente cosmovisão cristã, que é a visão bíblica acerca dos acontecimentos do mundo, né? Qual é a nossa visão relacionados ao homossexualismo,
ideologia de gênero, o aborto, entre as questões éticas e também um pouco na questão da área do aconselhamento. O ser humano inserido, o cristão inserido no mundo. Exatamente, na cultura, né, inclusive. Né? Ah, tá. Então, para os mais leigos, como eu, cosmovisão é a visão em relação a uma situação. O cristão em relação ao mundo. Ah, né? tá. Então Ao tá. mundo em geral. Então o Marcos trouxe algumas indicações pra gente. Sim, inclusive tem alguns clássicos aqui, né? Claro que existem muitos mais livros sobre o assunto, mas eu fiz uma pequena seleçãozinha aqui de tanto os clássicos como os livros mais atuais, igual do Reverendo Weber Jr., né? Que é um lançamento acerca do assunto. Que não é pequenininho, mas tem uma linguagem muito legal. Então dá uma prévia aí pra gente. Vamos começar pelo primeiro ali, ó. Bom, vamos lá. James Sire, ele é muito famoso. Inclusive ele tem uma obra clássica chamada Universo ao Lado. Porém, o Universo ao Lado ainda está esgotado, tá? Mas tem um que chega no mesmo assunto, que é Cosmovisão como conceito, que é dando o nome ao elefante, editora Monergismo. Esse aqui ele vai explicar o que é a cosmovisão, ele tem alguns aspectos bem introdutórios. Para quem está iniciando uma leitura, ele é bem bacana. Então esse é mais aconselhado para iniciante no assunto. É uma introdução, é um introdutório. Né? Exatamente. Ah, mas o livro ele é muito grande. Tem um livro um pouquinho mais simples ainda? Tem, de Philip Hayek, Cosmovisão Cristã. E também trabalha com guia, estudos e glossário. Né? Essa é de que editora? Editora Cultura Cristã. É uma editora que ela é bem responsável na questão também dos estudos bíblicos. É uma editora teológica, mas esse livrinho aqui ele é uma linguagem bem tranquilinha de ler. Bacana. E nada melhor que também um clássico de uma das maiores peritos em Francis Schaeffer, né? A Nancy Pierce, que se chama o livro clássico dela Verdade Absoluta, libertando o cristianismo do seu cativeiro cultural. Então aqui é uma análise bem bacana, né, acerca como a gente está falando, relacionado à cultura, a ideologias, né, e filosofias também. É bem bacana. Nossa, é muito engraçado ver você de coadjuvante. Como é que você se sente sendo coadjuvante nessa cena? Eu me sinto assim, como é que ele vai ficar na minha mochila? Você não é o âncora do jornal, você é o... Como é que fala quando não é o âncora? Vocês me subornando com o livro. Então tá, então vamos para o âncora desse jornal. Sim, também não podemos esquecer também de alguns autores brasileiros. Por exemplo, Norma Braga. Norma Braga ela trabalha com um livro chamado A Mente de Cristo, Conversão e Cosmovisão Cristã. Porque também ela trabalha com o contexto da nossa época agora, todo o enredo do nosso país. Porque às vezes a pessoa fala, mas é um americano, é um estrangeiro. Não, mas também temos brasileiros capacitados que escrevem sobre o assunto. E esse aqui também é um clássico que foi adaptado pela Thomas Nelson, né? O Cristão é uma sociedade não cristã. E a tradutora, ela fez uma revisão do texto, porque esse livro aqui não é um livro atual, ele é um livro um pouco já mais antigo no assunto. Mas o Francis Schaeffer, não, John Stott, perdão, ele faz uma análise, inclusive, da exegese. Por exemplo, no capítulo que ele vai falar acerca do homossexualismo, eu vou até abrir aqui para vocês, ó. Fala de novo aquela palavra. Exegese? Ó, por exemplo, ele vai falar aqui, o casamento, corrupção, divórcio, a nova, vamos lá, relacionamentos homossexuais, está na página 523. Você percebe que ele faz uma análise da exegese, ó, 523. Eu sei porque eu já li o livro também, eu achei bacana, porque ele vai pegar um texto aqui que o apóstolo Paulo escreve. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu fazer aqui rapidinho, me lembrar aqui. Ele levanta toda uma análise, toda uma pesquisa sobre o assunto. Trabalha com um texto de Gênesis 19:8, Mateus, enfim, ele vai fazendo toda uma análise desde o Antigo ao Novo Testamento. Ou seja, ele faz uma exegese detalhada antes de chegar à conclusão. Sim. E ele apresenta essa pesquisa que ele fez. Ó, por exemplo, ele faz aqui os outros textos paulinos. Ele pega uma análise de 1 Coríntios 6, 9 e 10. Ele vai trabalhar aqui com o contexto dos Malacói e Arsenocoitai. Então ele vai explicar qual é a diferença do ativo, o passivo. Esse comportamento serve para ambos. Então ele vai partir para a exegese no texto grego, especificando que essa é uma dificuldade de a pessoa entender o que significa no original ali. Então o John Stott ele faz essa pequena análise, que ajuda bastante. Bacana, esse aí parece ser bem completo, hein? Ele é completinho, ele é bem completo. E tem outras seleções também aqui, temos A Mente Cristã, do Oliver Barclay. Esse aqui eu gostei bastante, que ele é bem ilustrativo, né? Por exemplo, o que extraterrestres, dinossauros, casamento gay tem em comum? Aí ele faz algumas figuras, algumas sátiras, bem engraçado inclusive, mas com todo um Que sentido. ajuda a gente Falando a de entender. dinossauro, o povo gosta, né? Que é um assunto que dá muito fight no canal, esse negócio de dinossauro. Ó, cientista, teólogo, é que esse aqui ele vai focar mais na questão do Big Bang, criacionismo, evolucionismo,
Então ele é bem bacana também, e é ilustrativo. Temos o Introdução à Cosmovisão Cristã, do Gorin, do Bartolomeu também, né, da Edições Vida Nova. Esse aqui já é mais acadêmico. Esse daí foi lançado há pouco tempo, né? Isso daqui é um objeto de desejo para minha. Sim. Nossa, olha o tamanho do Da livro. Vida gente. Nova. Da Vida Nova, olha o tamanho do livro. Meu, quantas páginas tem essa belezura aqui? Mais de 1000 páginas, gente. Meu É Deus. um absurdo. Trabalha também com esse aspecto de cosmovisão e também na filosofia, que é onde é o princípio de cada ideologia, né? E, claro, o Reverendo Weber Júnior, Amando Deus do Mundo. A linguagem desse livro aqui é única, tá para sair o review no canal. Ele explica para você a nossa posição nesse mundo de uma forma única. É muito legal. O Weber Campos Júnior, ele acertou a mão na forma como ele ensina. Então por isso que eu indico. Pastor, Cosmovisão, vai nesse daqui. Você, lógico, se você se sentir inseguro, vai primeiro numa dessas introduções, que não é o caso dessa, que ele passou para você. Agora, se você quer uma obra que não vai te deixar na mão, eu acho que essa obra aqui é a mais indicada. Então aí a pessoa pode começar, se ela quiser, pelas introdutórias e depois vir aqui pro feijão. Vai pro arroz com feijão pesado, cafezoado. Ah, entendi. Nossa, bacana, hein? Gostei. Esse aqui, viu, amor? Tá? Ah, esse daí tá bom, tá bom. Viu, amor? Vou pensar no seu caso, né? Viu, amor? Então tá bom, gostei bacana das indicações. E tudo isso daqui a gente tem disponível, tá, gente? Na El Shaddai. Vocês podem vir aqui conversar com os meninos. E essa aula aqui que o Marcos deu, ele dá pra você aqui também pessoalmente, tá? Isso, ele vai então, te orientar o que seria melhor pra você. Isso, se você vier aqui e falar, Marcos, eu quero algumas indicações de cosmovisão bíblica, essa aulinha aqui, ó, isso aqui não é só pro nascido, isso aqui é pra qualquer cliente que entrar na loja. Não é porque ou ele não tá é? aqui gravando, Claro, com não. certeza. Não é porque ele virou youtuber que ele tá aquele, né? Não é porque ele tá famoso. Esse é o atendimento típico da El Shaddai. Um cliente chato que nem eu, assim, que tá fazendo piadinha, tá fazendo bullying, entendeu? Não, isso é que é bacana, esse atendimento diferenciado, porque quando você vem numa loja e você vê que o vendedor conhece o que ele está te apresentando, é outro nível, né? Me fala um livro sobre cosmovisão. O que é isso? Não, peraí, deixa eu pesquisar aqui no computador. Não, Vou ver dar um Google. você viu que o Marcos, ele conhece todos os materiais. Então é esse tipo de atendimento que você vai encontrar aqui no El Shaddai. Por isso que a gente gosta de vir aqui. Bacana. Então tá bom, obrigado, Marcos. E você, o coadjuvante nessa Agora eu vou comer, nessa que eu sou apresentação? gordo, né? Agora eu vou comer. Ah, agora a gente não vai sair? Não, agora a gente vai comer. Ah, então tá bom. Desculpa aí, tá?